Olá pessoal, começando mais um Café com Galvão. Hoje um dia terrível, triste para a população do estado do Amazonas, em especial a população de Manaus. Acontecendo tudo nesse país, nesse momento, essa catástrofe se abatendo sobre a população do Amazonas. Antes eu queria agradecer a presença aqui de vocês. E quem puder, por favor, compartilhe. Eu não estou conseguindo compartilhar aqui do meu, mais uma dessas sabotagens bonitas do Facebook. Mas vamos ao que interessa. Né? A falta de oxigênio, né, nos hospitais do Amazonas, algo que seria elementar para o combate da Covid-19 nos hospitais, né? É a manutenção da saúde e da vida das pessoas sendo completamente negligenciada, né? Pelo governo do estado, em primeiro lugar, pela prefeitura de Manaus e também pelo governo federal. Relatos terríveis hoje, né, de pessoas saindo desesperadas, né? Pessoas que têm parentes internados nos hospitais do Amazonas, correndo desesperadas, né, para comprar botijões de gás, de cilindros de oxigênio, para que os seus familiares não morram asfixiados. Uma tragédia anunciada há muito tempo. Domingo, o governador do Amazonas, Wilson Lima, chegou a mandar ofício para o governador do Rio de Janeiro, no intuito de solicitar cilindros de oxigênio. Ele já sabia que ia faltar. Se sabiam que ia faltar, por que não se anteciparam para poder salvar vidas? Ou o grande problema é que são pessoas, na sua maioria, humildes, pobres, que não tem ninguém por eles. Solicitou no domingo, né? E além de solicitar os cilindros de oxigênio, solicitou também que indicasse alguma entidade ou, enfim, alguma instituição pública que pudesse fornecer esses cilindros de oxigênio. O Pazuello chegou a ir lá essa semana levando alguns cilindros de oxigênio também, ou seja, tudo é muito amadorístico, né? Tudo é muito feito de forma errada. O governo do Amazonas foi acusado no início do ano, no início da pandemia, inclusive de ter comprado respiradores numa empresa que vendia vinho. Agora, nesse momento que era preciso ter toda a infraestrutura, a questão de oxigênio, e nada. O Amazonas, a cidade de Manaus, foi a primeira a relaxar, por exemplo, a questão das restrições, né, para as escolas particulares, por exemplo. E a população, coitada, sem saber de que orientação seguir, fica batendo cabeça. Em primeiro lugar, era importante que se fizesse algumas coisas. Primeiro, restrição, lockdown. 2, arranjar, o governo tem que financiar as pessoas para ficarem em casa. Porque se a pessoa passa fome em casa, vê a família passando necessidade, ela vai ter que ir para a rua trabalhar. Fora os comerciantes, a maioria os grandes comerciantes da cidade, que em dezembro o governador foi fazer a restrição e aí foram para cima do governador. Como o governador não tem experiência, não parece ter muita competência para ser gestor, né? É um animador de auditório, é o Silvio Santos do Amazonas. Não entende nada de gestão. E aí como é que faz? Cedeu completamente ao pessoal. E agora a gente está vendo uma explosão de doentes nos hospitais e faltando o mínimo, que é o oxigênio. E aí você vê os profissionais de saúde indo às redes sociais
mandando por WhatsApp vídeos desesperados solicitando oxigênio. Se você tem oxigênio, se você pode comprar um oxigênio, traz aqui para o hospital tal que está acabando. Pessoas estão morrendo. Há quem diga que já são centenas de mortos no estado do Amazonas por causa da falta de oxigênio. O governo não confirma, mas o governo também não vai confirmar algo que é contra ele. Então aonde que ficam as vidas humanas? A população desesperada fazendo fila na frente de distribuidoras de oxigênio. Ou seja, não é que acabou o oxigênio no Estado, minha gente. É que o Estado não comprou, não preveniu, não se antecipou ao problema. E aí, a gente fica vendo a população de Manaus refém de uma política tacanha, safada, sem vergonha, de pessoas que não se preocupam com seu semelhante. Não se preocupam. Porque deixar faltar oxigênio é deixar a população morrer. Ou será que é isso que querem? Lembrando que a população do Amazonas votou em massa em Bolsonaro, cheio de bolsonarista naquele lugar. Infelizmente, eles não estão vendo que estão trabalhando contra eles próprios. A visão que se tem negacionista com relação à própria vacinação é um problema terrível. Muita gente com medo, não tem medo de ir à rua sem máscara, mas tem medo de se vacinar. Isso tudo é coisa colocada na cabeça da população através de lideranças fracas ou mal intencionadas, a começar pelo presidente da República. O governo instituiu toque de recolher a partir das 19 horas, governo do estado do Amazonas. Até 6 horas da manhã as pessoas não podem circular. Tem que fazer, governador, é lockdown. Não é fazer toque de recolher, é lockdown, deixar as pessoas em casa. A Secretaria de Ação Social tem que separar lá, mesmo que seja R$ 500 para cada família cadastrada que não tem fonte de renda para receber agora. Distribuir cesta básica, entregar na casa das pessoas, para que elas fiquem em casa. Agora, o governo federal fica pegando um cilindro de oxigênio em São Paulo, outro cilindro em Fortaleza para tentar levar para lá. Ou seja, essa gente é incompetente na gestão pública. E olha que o Pazuello se diz o grande cara, né, formado na área de infraestrutura, na área de logística. E cadê? Cadê? A população está morrendo. São jovens, são idosos, são pais de família, são pensionistas, são pessoas que estão aí na flor da idade, são economicamente ativas. Isso é terrível para a economia do Estado, isso é terrível para o Brasil. E o pior de tudo, minha gente, é uma vida humana, e cada vida humana é incomensurável à sua importância. Maria Fernandes diz: gente, é o mito do amazonense, dos amazonenses. Mas muitos estados votaram no Bolsonaro, votaram pela crise que criaram em torno do PT, para que o PT não conseguisse eleger mais ninguém. Agora, é importante que as pessoas tenham consciência da gravidade. E o que está acontecendo no Amazonas pode acontecer no Brasil inteiro, porque até hoje a gente não tem oficialmente uma data para começar a vacinação em massa. E tem que ser obrigatório. O cara que não se vacinar não vai conseguir se empregar, é isso aí. Não vai conseguir participar de nenhuma ação social do governo. É isso que tem que ser feito, radicalizar. Porque o direito individual, neste momento, não está acima do direito coletivo, da vida humana. É uma guerra. Isso é como se fosse uma guerra civil.
Fornecedora em Manaus, Brasil 247 agora. Fornecedora em Manaus pode recorrer ao oxigênio produzido na Venezuela. Olha a incoerência. Olha como a vida é irônica. Tanto se fala mal da Venezuela, vai acabar tendo que recorrer a ela. Então, minha gente, é um caos terrível. Isso pode se espalhar pelo Brasil inteiro. Isso pode se espalhar pelo Brasil inteiro. O governo do Estado do Espírito Santo, deixa eu ver aqui, o governo do Estado do Espírito Santo disse que vai receber parte das pessoas internadas no Amazonas. Vão pegar a pessoa que está na UTI e vão botar ainda dentro do avião para levar para lá. Imagina você a desgraça disso aí. A desgraça disso aí. Então, é importante que a gente fiscalize e cobre dos governos, principalmente o governo federal, porque qual é a importância de políticas públicas em nível nacional? É ter uma coordenação nacional em que estuda todos as nuances de cada região do Brasil, de cada estado, e coordene, dizendo, para o estado do Amazonas a política tem que ser essa, porque a gravidade é essa, para o Rio de Janeiro é essa, para Mato Grosso do Sul é essa, para o Rio Grande do Sul é aquela. E aí você, conhecendo qual é o grau, né, das dificuldades e dos problemas, né, tendo a informação exata, você vai poder começar a ter políticas sérias voltadas a isso. E aí, meu amigo, é não ceder ao setor produtivo. O capitalista quer dinheiro. Não interessa a vida de ninguém. Porque se morrer um funcionário dele, amanhã tem 10, 15, 100 querendo entrar na vaga do cara. Então ele pouco se importa. Se está vivo, se está morto, se vai morrer. Ele quer o lucro dele. Ele não quer que a sua renda caia. Ele não quer que a sua qualidade de vida caia. É isso aí, é o capital acima da vida humana. Então, os governantes não devem ceder. É porque eles são fracos. São pessoas que às vezes devem dinheiro lá pro cara, porque o cara financiou a campanha dele, né? Tem um monte de político que é pirangueiro. Isso é um termo até do Amazonas, né? Vive pedindo esmola, né? Pegando dinheiro com um empresário, com outro, né? Para causas privadas. É não ceder. Esse é o momento das pessoas estarem em casa. Mas ninguém vai ficar em casa se tiver fome batendo a porta. Se não tiver alimento chegando às famílias. E quantas pessoas deixaram de ganhar alguma coisa, né, mesmo estando desempregadas? Há 2 anos atrás o cara tinha que estar mal para hoje receber. Isso não existe, pô. E é isso que eles fizeram com esse auxílio emergencial. Se o cara em 2018, né, tivesse uma renda boa, mas 19 ficou desempregado, 20 ficou desempregado, não recebia. E aí um monte de servidor público recebeu, inclusive militares. 40 mil militares da ativa receberam esse auxílio. E 40 mil pessoas que precisavam deixaram de receber. E aí, meu irmão? Quando tentaram fazer lockdown em dezembro, houve quase uma revolução em Manaus. Então, primeiro, tem que ter coordenação política. Segundo, tem que ter toda uma infraestrutura. Não se pode faltar o mínimo para as pessoas. Inclusive oxigênio. Terceiro, eu só quero lembrar vocês, 60% das pessoas que são entubadas, a pessoa para ser entubada, ela tem que ser colocada em coma induzido. Aí entuba a pessoa. 60% não volta, morre. Porque até, inclusive, a questão de treinamento para essas pessoas da área da saúde para entubar, isso também não tem.
E às vezes se entuba-se errado. Isso também tem ocorrido, essa é a verdade. Então as pessoas vão e não voltam. O prefeito lá do Amazonas eleito disse que vai ter que construir um outro cemitério. Meu Deus! Outro cemitério, inclusive vertical, para poder colocar os falecidos. Então, minha gente, quando a gente fala, e aí entra aqui os idiotas, chama de comunista, não sabe nem o que é comunismo, são os imbecis. São imbecis, são gente alienada, fanático religioso, entendeu? Gente que não tem respeito pela vida humana. Porque quem é religioso de verdade respeita o próximo, tem amor por ele, não quer vê-lo morto, nem padecendo, nem adoecido, nem morrendo. É isso. É amor ao próximo. É sentimento de empatia, pô. É sentimento de empatia. Bem, dia 20, segundo alguns prefeitos do Brasil que tiveram reunião com o Pazuello, porque até agora o governo não anunciou a data certa, né? Só falou que vai ser no dia D e na hora H. Isso é um imbecil que fala um troço desse. Uma pessoa que fala isso na tragédia de mais de 204 mil mortos no Brasil é um imbecil, não pode ser uma pessoa normal. Diz que a vacinação começaria dia 20 em todo o Brasil. Esperamos que isso ocorra. Augustinho Conrad, tudo bem, irmão? Prazer em revê-lo aqui. Por que o governo do PT não se vai tanto entreguismo do nosso país? Porque só no governo de direita acontecem essas aberrações. Eu acho, Augustinho, que a gente está no que eu chamo de tempestade ideal, né? Você tem uma pandemia nunca antes vista em 100 anos, em nível global. Você tem do outro lado um governo autoritário que foi eleito pelo voto, extremamente incompetente, extremamente ideológico, mas qual ideologia? De exclusão, uma ideologia fascista, racista, de direita, criminalizando a pobreza, ou seja, o cara é pobre, ele é culpado, né? Que não tem empatia por ninguém. O Bolsonaro só vai tomar alguma atitude no dia que a Covid matar um filho dele, matar algum parente que ele ame. Porque aí ele vai se tocar e vai reagir. Só isso. Se tocar. Porque é extremamente grave o que está acontecendo no país hoje. E não é somente lá, não é somente no Amazonas. O Amazonas está pagando preço pela incompetência das 3 esferas de governo lá. Pelo negacionismo do governo estadual e pelo negacionismo do governo federal. Pela fragilidade dos seus governantes que cedem a qualquer pressão do setor produtivo. É isso que está ocorrendo. E quem está morrendo é grande parte dos nossos irmãos caboclos, a população mais pobre das periferias lá de Manaus, fora os nossos irmãos do Amazonas, lá de regiões mais longínquas, onde que normalmente não tem estrutura, nem infraestrutura para a saúde, nem para a educação, nem para nada. E essa gente também está morrendo anonimamente. Pelo menos em Manaus, os profissionais da saúde estão denunciando, porque estão desesperados. Eu vi uma médica ou enfermeira, eu não sei, eu vi na Globo News ainda há pouco, até quando eu estava fazendo aqui o roteiro e a pauta para a gente poder estar conversando, ela desesperada, pedindo ajuda, pedindo que as pessoas doassem oxigênio, né? E pelo visto vão precisar recorrer até a Venezuela. Então é uma tragédia que poderia ter sido evitada se tivessem políticas públicas sérias, né? Primeiro, dando recurso para as pessoas ficarem em casa. O cara não está trabalhando. O governo federal chegou a pagar
enfim, as empresas para remunerar as pessoas em casa com metade do salário. Tem empresa que está pagando menos da metade do salário e sendo remunerado. Quem é que fiscaliza isso? Isso tem que ser fiscalizado. Então é um desgoverno, é uma desorganização, né, terrível. E a gente não sabe, fora a sabotagem, porque o ministro da Saúde vem dizer: para que o desespero agora com a vacina? Para que essa pressa? Ô rapaz, no dia que morrer algum parente teu com essa porcaria dessa doença, você vai tomar uma atitude, rapaz. Seja pelo menos competente, peça o chapéu e vai embora, rapaz. Não adianta puxar saco de Bolsonaro. Bolsonaro vai entrar pro lixo da história contigo agarrado no saco dele, rapaz. Ele vai entrar pro lixo da história como um nazista, um fascista que ajudou, que permitiu que se morressem mais de 200. Podem chegar a 500 mil pessoas mortas daqui a pouco tempo. Com essa variação que chegou ao Brasil, essa variação que contamina 70% mais rápido, não vai ter hospital para todo mundo se as pessoas não forem vacinadas. Isso é óbvio. Para de querer massagear o ego do Bolsonaro e cumpra a tua função, rapaz. Senão você pode ser responsabilizado, inclusive criminalmente, pelo que está acontecendo no país. Você não se apercebe disso? Você é o gestor da saúde no Brasil e não entende nada, nem de SUS, porque só usava hospital militar, cabra. Cadê? Isso é falta de decência, rapaz. Se tu não tem competência, pede o chapéu, vai embora, que é o melhor que tu faz. Não fica trancando a rua, pô. Não fica, rapaz. Quem segue a cabeça do Bolsonaro acaba exilado, tá certo? Ou coisa pior. As pessoas se autoexilam, vão embora. Não vê os blogueiros dele? Do gabinete do ódio do filhinho dele, vereadorzinho, lá do Rio de Janeiro, o Carluxinho. Cobre das autoridades, meu amigo cidadão. Vá às redes sociais, denuncie o que está acontecendo. Vamos pegar esses vídeos, pode pegar o meu aqui e espalhar. Vamos pegar os vídeos lá da médica, da enfermeira, eu não sei qual é a função dela, que denunciou as mortes no Amazonas por asfixia, porque as pessoas estão numa UTI, precisam ser tratadas, estão em coma induzido e estão morrendo asfixiadas pela incompetência, pela safadeza, pela falta de respeito das pessoas para com a vida humana, para com o Brasil. Não reelejam esses canalhas. Não reeleja o Bolsonaro, povo do Amazonas. Não reeleja o Wilson Lima, povo do Amazonas. Não se pode negar a verdade. O político responsável, ele não nega a realidade. E isso são raros hoje os quadros políticos que têm competência e que têm também responsabilidade sobre as vidas humanas. Nós vamos chegar no final quase tendo toda a família brasileira, pelo menos um morto ou um conhecido que foi morto. Uma tragédia. Nenhuma guerra que o Brasil se envolveu até hoje matou a quantidade de pessoas que essa pandemia vai matar. E ainda ficam pessoas brincando com a saúde dos outros. Outro dia no prédio que eu moro, embaixo tem um bar, foi reaberto. 300 pessoas juntas, tudo classe média, tudo servidor público de alto padrão do Distrito Federal. Sem máscara, rindo, bufando, espirrando.
beijando, contaminando. Não se brinca, não se brinca. Acabou essa, se tivesse um governo sério, acabou essa história de direitos individuais sobre o direito do coletivo, sobre o direito à saúde. Aí eu fico com pena, é do cara que trabalha, o garçom, servindo aquela gente, recebendo perdigoto toda hora, em área fechada. Esse, se ficar doente, meu amigo, vai bater nos hospitais do Distrito Federal, que são uma bosta, não servem para nada. Nada. Tá certo? É pior que do Amazonas. Vão morrer. Vão morrer. E aí, quantos assassinos anônimos a gente vai ter nesse país? Porque o cara que faz isso, ele não só coloca a sua vida em risco, mas coloca a dos outros, principalmente se for mais jovem. Porque ele pode estar contaminado, não apresentar nenhum sintoma e passar para frente. Leva para casa, mata a avó, mata a mãe, mata a mulher, mata os filhos. Então, meus queridos, eu peço a vocês toda a responsabilidade do mundo. Procure se inteirar das formas de contaminação, leve isso à frente. E vamos denunciar. Isso é passível de impeachment. Isso é crime de responsabilidade. Isso é crime contra a saúde pública, contra a saúde coletiva. Então eu peço a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se intere, divulgue e não leve à frente. Não permita que isso vá à frente. Né? E vamos ter toda a solidariedade ao povo do Amazonas. Né? Deixa eu ver aqui. Lúcia Pereira. Tá ceticismo, Galvão? Não entendi. Certíssimo. Tá certíssimo. Certíssimo, perdão. Então eu agradeço. Deixa eu ver aqui o nome. Qual é o nome, Daniel? Lúcia Pereira. Muito obrigado, Lúcia. Então vamos ter toda a solidariedade ao povo do Amazonas. Né? Se você que está vendo é uma pessoa que tem posses, que tem dinheiro, porra, mande para lá oxigênio, meu amigo, minha amiga. Se você não pode ajudar de nenhuma forma, vamos pelo menos estar combatendo através das redes sociais, né, essas abominações da gestão Bolsonaro, essas abominações, e cobrar que se tenha logo uma campanha nacional de vacinação. O Bolsonaro até isso destruiu no Brasil. Até isso. O Brasil era referência internacional no tocante à vacinação. E por que está isso? Nem seringa tem, pô. Os caras não compraram seringa. A Pfizer falou com os caras sobre a possibilidade de adquirir vacina em agosto. E até agora nada. É uma vergonha, meu amigo. É uma vergonha. Tem países aí vacinando e o Brasil está na brincadeira. Né? Argentina vacinando, Chile vacinando. País eco da América Central, paupérrimo, está vacinando e o Brasil não. Eu não tenho explicação a não ser incompetência, ou esse troço também é feito de forma proposital, que é para matar a população, porque a impressão que eu tenho é essa. Como o Bolsonaro não dá valor à vida, né, eu acho que ele está cagando e andando para a gente. Xavier Arruda. Uma vergonha. Enquanto acontecem essas situações, os partidos políticos do país continuam divididos. Nem sequer apresentam um projeto para ajudar a população. Concordo contigo. Concordo contigo. Tinha que ter uma ação mais proativa. Todos os partidos de esquerda, inclusive. Tá? Concordo plenamente. Se você é militante político, chame a atenção do seu partido para isso. Para não ficar em cima do muro.
para tomar providência. E aí eu vou ficar... Eu acabei de fazer um comentário sobre o seu comentário, Xavier. Acabei de fazer o comentário. Então, eu vou ficar com com o que disse o próprio Zé Dirceu. Não podemos esperar 2022 para tirar o Bolsonaro. Ele tem que ser tirado do poder antes disso, dentro da lei. Impeachment já. Impeachment já. Aliás, o Baleia Rossi se comprometeu com o PT, de uma vez eleito, estudar aquela questão lá dos 50 pedidos de impeachment que tem contra o Bolsonaro por crime de responsabilidade. Vamos ver se vai ter palavra. PMDB também não se pode confiar muito. Meus amigos, para quem tem fé, eu peço que ore para o povo do Amazonas. E ore para o povo do Brasil. Sem fanatismo religioso, sem idolatrar ninguém, mas para que essas pessoas sobrevivam. Porque é muito triste. Eu perdi um sobrinho no Rio de Janeiro de Covid-19. Morreu aos 28 anos. Deixou uma criança de 1 ano. Esse menino vai ser criado sem a presença de quem o gerou, muito, muito pela incompetência e pela falta de respeito pelos cidadãos brasileiros, pela vida humana, pelos semelhantes. Eu agradeço a sua audiência e digo a vocês que amanhã, às 19h30, se vocês puderem, venha se encontrar aqui e tomar um café com o Galvão. Grande abraço, muita paz e fica aqui as nossas orações e vibrações positivas às famílias daqueles que perderam entes queridos e ao povo do Amazonas, que é um povo que eu aprendi a amar porque são pessoas boníssimas, recebem bem como ninguém, são excelentes seres humanos. Não merecem o que estão passando. Não merecem essa dor tamanha. Obrigado, até amanhã.